Oi, pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Serena Alves, eu sou professora de arquivologia e hoje, dia 6 de setembro, finalmente tivemos o edital para agente administrativo da Polícia Civil do Distrito Federal. Então é uma boa notícia aí, né? Estamos sextando com uma boa notícia. Bom, se você já deu uma olhadinha lá nos conteúdos de agente administrativo, você já viu que a arquivologia cai sim no nosso edital. Então, vocês vão precisar estudar. Professora, mas essa matéria é muito fácil, para que eu vou estudar? Pessoal, arquivologia, de fato, é uma matéria muito tranquila. Entretanto, é tranquila para quem já estudou e para quem já tem as manhas. Então, os concurseiros que já são concurseiros antigos, né, que já têm uma longa estrada nesse mercado de concursos públicos, nesse mundo de concursos públicos, ele já estudou arquivologia, ele já entendeu de fato é uma matéria simples, ele já entendeu tudo o que ele precisa saber para acertar as questões que as bancas sempre cobram, e essa pessoa com certeza vai estar alguns pontinhos à frente de quem nunca estudou arquivologia. Ah, professora, beleza, então se é uma matéria fácil, eu posso deixar para estudar no final, né? Não, pessoal, é uma matéria fácil. Entretanto, não é uma matéria que você consegue estudar assim de uma hora para outra e aprender, tá bom? Você precisa dedicar um tempo, um mínimo de tempo, fazer as questões, estudar o conteúdo e aí sim, dessa forma, porque a matéria é fácil, você vai conseguir ficar no mesmo patamar do que esses concurseiros que já são experientes. E aí, o que você acha? Estar no mesmo patamar que essas pessoas que vão chegar na prova, vão olhar para as questões de arquivologia e já vão saber que esses pontos são garantidos, ou você quer ficar 5 pontinhos, 6 pontinhos a menos, se vier a quantidade de questões que a gente está acostumado? Complicado, né? É melhor estudar, já que a matéria é fácil, dedicar um tempo mínimo ali e conseguir esses pontos para competir em pé de igualdade. Então, por que eu tô conversando aqui com você hoje? É um papo mega rápido, tá? Mas eu não poderia deixar de vir aqui só para comentar uns pontos do edital que eu acho que são importantes para que você tenha uma boa preparação aí, pelo menos nesta disciplina, para o concurso da PCDF, tá bom? Então vamos aqui no slide para a gente acompanhar. Pessoal, esse é o conteúdo cobrado em arquivologia. O que a professora tem a falar para vocês em relação a esses conteúdos? Vamos lá. Arquivística, princípios e conceitos. O que o examinador vai te cobrar aqui em arquivística, princípios e conceitos? Pessoal, aqui o examinador vai te cobrar princípios de arquivologia, princípio da proveniência, princípio da territorialidade, características também da organicidade, princípio da pertinência territorial, que também tem diferença. Então, a gente vai ter que saber quais são esses conceitos, né, de cada princípio, qual a diferença entre eles. Todos os princípios, eles visam proteger a documentação produzida pela instituição. Entretanto, cada um tem as suas características e as bancas costumam cobrar muito esses princípios, ok? Principalmente a banca aqui do nosso concurso da PCDF. Então, fiquem ligados nesse assunto. Eu falei de princípios, mas também tem conceitos. Conceitos iniciais de arquivologia, professor, o que eu preciso saber? Você precisa saber o conceito de dado, o conceito de informação, você precisa saber o conceito de documento digital, de documento arquivístico digital, de documento arquivístico, o conceito de arquivo, né, da nossa Lei 8.159 de 91. Então, fiquem ligados, porque princípios e conceitos iniciais de arquivologia estão aqui no nosso edital da PCDF. E com certeza, se eu fosse te dizer se esse é ou não um conteúdo que tem possibilidade da banca cobrar, pelo histórico, eu diria que sim. Então, fique ligado, tá bom? Beleza, professora, entendi. Sobre princípios e conceitos. E funções arquivísticas, professor, o que você tem a me dizer? Pessoal, funções arquivísticas. A arquivologia tem 7 funções arquivísticas. Então, a banca vai te perguntar o conceito de cada uma e vai tentar te confundir, dizendo que o conceito de uma faz referência a outra e vice-versa. Então, você precisa saber as características aí dos 7 conceitos, das 7 funções arquivísticas, ok? Beleza.
Legislação arquivística, professora, o que a banca pode cobrar em legislação arquivística? Principalmente a Lei 8.159 de 91 e a Lei 2.527 de 2011. São as legislações que mais caem em concursos que caem a disciplina de arquivologia. Essas duas legislações. A Lei 8.159 cai tanto a literalidade, né, as definições apresentadas da lei, mas também as bancas utilizam essa legislação para embasar os conteúdos de outras questões, de outros conteúdos dentro de arquivologia. Então, essa lei é duplamente importante, ok? Lei 2.527 de 2011, a lei de acesso à informação, cai muito, está muito em voga a transparência, ok? As principais legislações, com certeza, eu diria, pelo histórico também. Bom, além de legislação, sistemas e redes de arquivo, conteúdo bem simples, pequenininho, você que é meu aluno do direção já sabe o que tem que saber, o que é sistema, o que é rede, a diferença entre uma e outra. É uma aulinha de meia hora que você aprende e acerta qualquer questão que vier sobre esse assunto. Além de sistemas de rede, gestão da informação e de documentos, implementação do programa de gestão de documentos. O que a banca vai te pedir aqui, pessoal? O que é essa gestão de documentos? Para que ela serve? Quais são as fases do programa de gestão de documentos? Você que estuda comigo sabe que as fases do programa de gestão de documentos é a pauta, né? Produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento de documentos. Você também, quando estuda gestão de documentos comigo, sabe que a teoria das 3 idades não cai em prova, não. A teoria das 6 idades despenca em prova. Então, você precisa saber as características dos arquivos correntes, dos arquivos intermediários, dos arquivos permanentes, como que funciona a movimentação dentro da teoria das 3 idades, como que os documentos são avaliados, o que é esse tal de plano de classificação, de tabela de temporalidade, como eles se relacionam com a avaliação de documentos, ou seja, com a definição de quanto tempo cada documento tem que ficar em cada fase do ciclo vital, né, da teoria das 3 idades, e quando e se eles podem ser eliminados ou recolhidos para guarda permanente. Então, basicamente, o que a gente estuda em gestão de documentos é o conteúdo que as bancas mais cobram em qualquer prova que conste arquivologia no edital. Dito isso, pessoal, temos aqui também protocolo, né? Marcar aqui gestão de documentos, temos protocolo. A banca vai te cobrar as fases do protocolo, que tem ali relação, né, com a teoria das 3 idades. O protocolo, ele é o setor responsável pela movimentação e pelo recebimento dos documentos que vão tramitar dentro da instituição. Então, ela vai te perguntar quais são as fases do protocolo e quais são as características de cada uma dessas fases. Então, o recebimento, o registro, a autuação, a classificação, a distribuição, a tramitação ou o controle da tramitação e a expedição de documentos são as fases do protocolo. Aí ela vai te fazer perguntas como... na fase de distribuição, os documentos são enviados de dentro para fora da instituição? E você que estudou comigo sabe que não, que quando a gente distribui o documento é só internamente. Distribuição tem 3 Is aí para você conseguir lembrar. Esse tipo de esquema te ajuda a responder qualquer questão sobre protocolo, mas você precisa saber, e para saber você precisa estudar, ok? Vamos lá então. Protocolo, aí no 5.1 tem justamente as fases que eu falei para vocês. No 6, está falando de avaliação e classificação de documentos de arquivo. A banca quer que você saiba plano de classificação, tabela de temporalidade, a função de cada um dentro da instituição e o processo de avaliação. Então, a CEPAD, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que vai definir por quanto tempo cada documento deve ficar em cada fase do ciclo documental, se esses documentos devem passar por todas as fases, quando e se esse documento precisa ser eliminado ou ele deve ser recolhido para o arquivo permanente. É isso que a gente estuda em avaliação, juntamente com o plano de classificação e a tabela de temporalidade, ok? Maravilha! Passamos aí pelo ponto 6, então, ponto 7, arquivamento, descrição e ordenação de documentos de arquivo, pessoal. Aqui a gente vai estudar o assunto mais básico de arquivologia,
Quando o documento já está lá sem utilização, a gente vai poder arquivar utilizando os métodos de arquivamento mesmo. Método ideográfico, alfabético, numérico. E aí a gente vai aplicar esses métodos de arquivamento para ter uma organização mínima naqueles documentos que vão ficar preservados por uma determinada quantidade de tempo ou para sempre, ok? A ordenação é a mesma coisa, o ato de acondicionar, de dispor os documentos em mobiliários, beleza? Tema bem facinho aí também. Acondicionamento e armazenamento de documentos, pessoal. E a gente junta aqui com preservação e conservação de documentos de arquivo. Normalmente as bancas colocam conservação, preservação e restauração de documentos de arquivo. Aí coloca armazenamento e acondicionamento. São medidas que a gente utiliza para preservar o suporte documental pelo máximo de tempo possível. Dessa forma, as informações vão poder ser perpassadas, né? E a gente vai cuidar dessas informações nesses suportes documentais por meio da conservação, da preservação e da restauração, e aí essas informações vão poder ficar disponíveis por uma quantidade de tempo maior. Aí, preservação são medidas prévias, né, são medidas normativas, instrutivas que a gente utiliza para poder proteger os documentos de arquivo. A conservação são ações de manutenção, de conservação dos documentos. A restauração não. O documento já foi deteriorado e aí a restauração tem técnicas para poder fazer com que esse documento volte o máximo possível, né, ao seu estado original, ok? Então, 3 conteúdos bem tranquilos aí, a gente estuda em apenas uma aulinha lá no curso do Direção. Então, aqui partimos para o 9, o 8 também. 10, análise tipológica de documentos de arquivo, né? A gente vai estudar o manual como fazer análise tipológica e análise diplomática de documentos de arquivo. O que é fazer uma análise tipológica? É analisar os elementos formais que constituem os documentos com a questão do contexto, da forma de produção, da organicidade. Conteúdo bem tranquilo também. Ponto 11, políticas de acesso aos documentos de arquivo. A gente vai estudar os conceitos do professor José Maria Jardim, né, que sempre cai em prova os artigos que ele publicou e as bancas, essa banca principalmente, adora, ok? Então, ponto 11 já foi também. Ponto 12, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Documentos digitais, requisitos, metadados. Pessoal, aqui a gente vai utilizar o EARC Brasil, que é o modelo, que é o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. A gente tem a gestão documental comum em suportes convencionais, mas a gente tem que fazer essa mesma gestão documental quando a gente está tratando de documentos digitais. Então, esse modelo de requisito, o EARC Brasil, ele vai nos dar os elementos que necessariamente precisam ter no nosso meio digital para que a gente possa fazer uma boa gestão documental e cuidar dessa documentação, os mecanismos que são facultativos e os mecanismos que são altamente desejáveis. Então, esse modelo vai nos guiar a ter uma boa gestão documental dentro de um sistema informatizado, ok? Um sistema informatizado que realmente funcione como um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Aí a gente vai tratar da nova legislação de documentos digitais, né? Que preconiza que os documentos digitais têm valor jurídico, antes somente os documentos microfilmados. Vamos estudar muito sobre isso lá no curso do Direção Concursos. Além disso, microfilmagem, né? O nosso último ponto aqui, então, pessoal, microfilmagem de documentos de arquivo. Vamos estudar os tipos de microfilmagem, que é a microfilmagem que é uma técnica, né, de reprodução de documentos. Então, a gente vai estudar os tipos, as características, como é que funciona o processo de microfilmagem, para que serve, quais são as vantagens e as desvantagens. Desses assuntos que eu falei aqui para vocês, anotem aí os mais importantes, com certeza. Arquivística, princípios e conceitos, sempre cai uma questãozinha ou outra. Gestão de documentos, cai muito, o conteúdo mais importante. Protocolo, costuma cair sim uma questãozinha ou outra. A questão dos documentos digitais, né, a questão do SIGAD, do EARC Brasil, também está bem em voga nos últimos tempos. E por último, só para que vocês tenham aí mais um pontinho, né, mais um assunto importante para poder estudar, eu diria com certeza que as funções arquivísticas, elas vão nos ajudar aí a, inclusive, responder questões sobre funções arquivísticas e outras questões que não tratem necessariamente de funções arquivísticas, mas que embasam outros conteúdos da disciplina. Só queria passar para você
Só queria te dar uma segurança aqui sobre esse conteúdo, te dizer o seguinte: o conteúdo é fácil. Quem estuda para concurso há muito tempo vai acertar e vai sair na frente. Então você precisa estudar, se dedicar, fazer as questões. É um conteúdo bem tranquilo para você poder se equiparar a essas pessoas, certo? Como que você vai fazer isso? Lá no nosso curso de arquivologia para PCDF do Direção Concursos, ok? O curso já está disponível para que vocês possam estudar e eu, obviamente, estou super disponível dentro do Fórum de Dúvidas do Direção para tirar as suas dúvidas e para você também que sempre me acompanha lá no meu Instagram, @profserenaalves. Professora, coloca aí pra gente o seu Instagram para ficar mais fácil, porque daí eu já vou seguir, @profserena, Serena com 2 N's, Alves. Anotem, me sigam lá no Instagram para que vocês possam me mandar as suas dúvidas. Nesse início, né, que é um momento de planejamento, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses conteúdos aqui que eu comentei para vocês, me manda lá, me manda um direct, tá bom? Eu vou te responder com o maior prazer e caminhar com você nessa luta aí, né, para conquistar o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Pessoal, era um vídeo rápido mesmo, só para tranquilizá-los em relação ao conteúdo e te dizer que você pode sim ter esses pontos meio que já definidos nessa prova e pontos esses que podem ser realmente definitivos para você conquistar o seu cargo ou não. Beijo, boa sorte no seu planejamento e vamos com tudo, que a prova já tá aí. Até mais!